A gente continuar com essa discussão, convidamos a professora Marcília Gombota para somar na nossa conversa, professora de Relações Internacionais da FAAP, também especializada na questão de opinião pública, que eu agradeço demais a presença com a gente, professora. Queria uma primeira análise sua desses dados e o que a gente pode ler, inclusive, da percepção que o brasileiro tem da relação histórica. Quando a gente vê tanto o nome Lula com Venezuela perto, naturalmente já se traz uma questão negativa no imaginário da população. O que a gente foi tendo de mudança nessa percepção na história e agora com a intervenção dos Estados Unidos por lá? Uma boa tarde já para a senhora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Leonardo. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que são dados muito interessantes, né, que mostram aí, primeiro, que existe, acho que de cara a gente vê que, primeiro, existe um nível de preocupação em relação a uma ingerência dos Estados Unidos, uma futura operação no Brasil ou em outros lugares, que perpassa, assim, né, transversal a quaisquer ideologia ou corrente política ou preferência partidária. Acho que isso é bem interessante. Segundo, eu acho que reforça a ideia de que a Venezuela é um tema que mobiliza muito a opinião pública e a gente tem visto isso nos últimos anos no Brasil com muita força, mas não só no Brasil, em toda a América Latina, né? Obviamente nos Estados Unidos isso ocorre de maneira diferente, mas aqui na América Latina a Venezuela ela tem mobilizado especialmente em momentos pré-eleitorais, né? Assim, quando os países estão ali naquele calor pré-eleição. E geralmente muito a oposição, né, que não é geralmente de esquerda, tende a é, relacionar a esquerda do país à Venezuela, sempre tentando mostrar, veja, se você então votar na esquerda, na centro-esquerda, é isso que pode ocorrer com o nosso país, ou seja, se tornar a Venezuela em frangalhos, que se tornou depois de um governo chavista, né? Um pouco essa narrativa. Eu acho que isso é interessante. Eu estou conduzindo, inclusive, um trabalho, eu e a Carolina Pedroso da Unifesp, sobre como a Venezuela mobiliza a opinião pública no Brasil, né? E aí a gente vai falar um pouco da mídia e também como isso influencia na formulação de política pública e olhando mais para a política externa, né? Um pouco isso. Eu acho que se a gente for olhar esse histórico, né? E aí a gente você mesmo mencionou a questão, essa junção das palavras Venezuela, Lula, etc. Acho que a gente tem aí um histórico interessante, especialmente nesse terceiro mandato do presidente Lula, porque o que a gente vê? A gente vê um início não de um alinhamento ideológico, eu diria, mas de uma ausência de crítica. Então, inclusive, sempre que o presidente Lula mencionava a Venezuela ou tentava, digamos, colocar alguns panos quentes em relação ao recrudescimento do regime, ao estado da democracia, o que a gente via é que choviam críticas, Lula era muito criticado. E esse foi o tom, mais ou menos, eu não vou dizer de defesa, mas de ausência de crítica, novamente, que a gente vai ver até um pouco antes da eleição de 2024. Não sei se vocês se lembram, foi uma eleição muito polêmica, é, sobre a qual não vimos os resultados ou os números desagregados até hoje, né? O governo de Maduro dizia que havia vencido, mas não mostrava as atas desagregadas por centro eleitoral, e isso gerou bastante polêmica na comunidade internacional. Acho que todos nós acompanhamos esse imbróglio aí da eleição de 2024. Mas por que eu digo isso? Porque pouco antes da eleição de 2024, o governo brasileiro, então, passa a demonstrar uma certa preocupação, e quando via Itamaraty ele usa essa palavra preocupação, eu acho que fica claro que, então, o governo brasileiro estava mudando um pouco a posição e passando, então, a ser um pouco mais crítico em relação ao que estava acontecendo na Venezuela naquele momento. E aí a gente vê um rompimento, digamos, mais retórico por parte do governo Maduro em relação ao governo Lula, e isso vai ter diversos reflexos, né, na relação. Não, a gente não pode falar num rompimento, como já houve no passado, no período do governo Bolsonaro. Venezuela e Brasil tinham os canais diplomáticos totalmente bloqueados. Não é o caso hoje, mas, assim, digamos que o engajamento diminuiu bastante. Isso vai ter reflexos lá na frente, quando a Venezuela tenta fazer parte ali do BRICS, e aí o Brasil é um dos países que veta a entrada da Venezuela, assim, como uma forma, digamos, de retaliação, digamos, né? Tudo é muito sutil na diplomacia e os assuntos nem sempre estão relacionados, mas as consequências são diversas.
Muito interessante essa conexão que vocês fazem, então, da opinião pública com a visão que o Brasil tem da Venezuela. Fico curiosa por esse trabalho, professor. O Sakamoto também tem uma pergunta para você. A gente só vai para um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV e seguimos no YouTube. Vai lá, Saka. Marcília, bom dia. Prazer ter você aqui. Uma coisa que levantou e chamou minha atenção nessa pesquisa, que ao falar que 6 em cada 10 brasileiros dizem temer que Trump faça com o Brasil o que fez com a Venezuela, isso levanta toda a discussão sobre soberania e tudo isso mais. E aí, voltando um pouco, há alguns meses, né, o governo Lula acabou ganhando aprovação, melhorando a aprovação dele, em cima do fato de que bateu o pé, foi duro, mas negociou com os Estados Unidos, mas não abriu mão quando os Estados Unidos moveu sanções à economia brasileira, às instituições brasileiras, para ver se dobrava o Supremo Tribunal Federal e o Congresso para aliviar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. E, no final das contas, o próprio Estados Unidos teve que abrir mão disso, porque a falta de produtos alimentícios brasileiros estava criando problemas para a inflação do lado de lá. Como é que o discurso de soberania vai chegar nas eleições de outubro? O governo já usou o que já tinha que usar? Já conseguiu e conquistou o que tinha que conquistar? Ou isso ainda vai ser explorado na sua avaliação? Olha, eu acho que ainda tem muita água para rolar até outubro, né? Apesar de a gente vai piscar o olho, já está nas eleições, mas a gente sabe que serão longos meses e muita coisa vai acontecer e os jornalistas vão trabalhar arduamente, porque tem muita coisa para acontecer. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorada, especialmente a depender do que vai ocorrer nessa relação Estados Unidos-Venezuela, nesse governo de transição, que as condições, as regras e quem de fato está mandando institucionalmente ou não, não está muito claro ainda, apesar de a gente saber o discurso, ou seja, Delcy Rodrigues continua no poder e por tantos dias, podendo prorrogar, depois convocar eleições. Por outro lado, a gente vê ali no artigo do Wikipedia do presidente Trump que ele é o Acting President of Venezuela, ou seja, o interino, então as coisas estão meio confusas. Mas, enfim, eu acho que a pauta, né, da soberania é muito cara à diplomacia brasileira, historicamente. Eu acho que o governo brasileiro ainda vai explorar bastante essa questão, porque é justamente onde a diplomacia brasileira se fortalece, né? Sempre buscando a não ingerência e o respeito à soberania. Então, acho que ainda veremos presidente Lula e sua entourage e conselheiros como Celso Amorim, né, assessor da presidência, explorando esse tema aí até as eleições, com certeza. Professora, a gente está voltando do intervalo aqui nos segundinhos finais, mas na linha da discussão de soberania que o Sakamoto tem para a gente, queria até trabalhar uma notícia que a gente viu hoje sobre como as ações dos Estados Unidos na Venezuela vêm dando força ao discurso de mais investimento do governo em defesa aqui também. Estamos de volta do intervalo, debatendo os dados da pesquisa Quest de hoje em torno do Brasil, a percepção do brasileiro do que está acontecendo na Venezuela e da ação do governo, professora. A gente vê no momento atual da geopolítica situações como a da Groenlândia reforçando questões militares diante das ameaças de Trump. É claro que a situação aqui no Brasil não é a mesma que a de lá, estamos falando aqui apenas de percepções e sinais disso tudo, mas temos então 58% da população nessa pesquisa da Quest falando de um receio com isso, e a notícia agora trazida pela Carla Araújo e pelo Lucas Borges sobre como está essa discussão em torno do orçamento da defesa aqui no Brasil e como essa situação da América Latina dá força para isso. A senhora veria em algum momento questões como essa se concretizando mais no Brasil em termos de investimento em se defender? O que a gente está trazendo de prático da discussão de soberania para além do conceito quando estamos falando dessa situação do Trump na América Latina? Olha, eu acho que o que houver de investimento, mais investimento em defesa, seria simbólico. Acho que, assim, não consigo ver o Brasil tentando medir forças ali belicamente com os Estados Unidos, né? Poucos países têm essa capacidade de desafiar os Estados Unidos, felizmente ou infelizmente, né?
mais infelizmente, na minha opinião. E eu acho que se for, seria algo simbólico, né? Eu não também a gente conta nos dedos às vezes que o Brasil enviou algum tipo de reforço ou se envolveu em conflitos, né? Não faz parte aí da política externa brasileira, e se a gente for pensar política e estratégia, ou mesmo de defesa, esse reforço bélico. O Brasil trabalha e defende outros princípios, né? Não é necessariamente, a gente não poderia falar assim, uma máquina de guerra brasileira, não consigo ver isso. É um outro estilo de política externa, que é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo da Rússia, se a gente for pensar. A parte da pesquisa diretamente, claro, se o Saca também não tiver pergunta mais sobre os dados, professora, quando a gente vê 66% da população defendendo uma posição mais de neutralidade do governo frente às respostas, claro, questões de cautela, a gente sabe de negociações, a gente sabe da situação que estava tendo desde da imposição das tarifas, o que a gente pode colocar aqui como uma atuação neutra, mais relevante, até que ponto a gente pode esticar o que é uma neutralidade para uma necessidade de ações mais firmes? O que a gente consegue colocar aqui dentro de boas ações do governo frente ao que estamos tendo? E frente ao que o Brasil vê, né, da situação com a Venezuela, o que seria um bom equilíbrio para o governo? Olha, esse ponto é super interessante porque justamente vendo a pesquisa e esse número chamou muita atenção, assim, a minha atenção, porque eu fiquei me perguntando o que seria uma posição neutra frente a essa situação. O ficar calado também é uma posição, né? Seria muito estranho o Brasil ficar completamente calado. Veja, somos a maior economia do continente, o maior país da América do Sul, um ator relevante. A gente compartilha com a Venezuela 2.000 quilômetros de fronteira, tem recebido imigrantes venezuelanos. É certo que não somos o país que mais recebe, né? A Colômbia mas enfim, isso também, toda essa crise, tudo que acontece lá acaba se refletindo também de alguma maneira no Brasil. Então, eu me pergunto o que seria ser neutro nessa situação. Confesso que eu acredito até que o governo brasileiro está sendo bastante cauteloso, assim, muito, muito, muito cauteloso. Demorou até para haver uma primeira manifestação por parte do governo, e foi por parte do presidente, né, tuitando, o presidente Lula. Inclusive, alguns outros líderes já haviam se manifestado. É muito delicado para o Brasil, né? Veja, a gente acabou de, digamos, ter algumas vitórias ali nas relações bilaterais com os Estados Unidos. Eu não, e eu entendo também que qualquer posição mais dura ou mais agressiva poderia, talvez, fazer a gente voltar alguns passos atrás ou retroceder o que a gente conquistou recentemente. Aí eu estou falando exclusivamente da redução ou da suspensão das tarifas para produtos brasileiros e também da suspensão de alguns ministros, como Alexandre de Moraes, ali da lista de pessoas sancionadas da Lei Magnitsky. Então, eu entendo que o governo brasileiro teria de se manifestar. Se ele ficasse quieto, não seria uma posição neutra. O não fazer é fazer algo. Não sei se me faço clara ao dizer isso. Então, se o Lula, por exemplo, ficasse calado, ele seria criticado. Se ele imagino, condenasse de maneira mais firme, também seria criticado. Eu acredito, na minha avaliação, foi uma postura bastante equilibrada e até comedida. Eu, particularmente, esperava um pouco mais, mas eu entendo que um pouco mais no sentido de uma condenação um pouco mais assertiva, mas eu entendo que também existe. São muitos elementos, né, em jogo, e é muito difícil. Acho que o caminho do governo brasileiro foi essa condenação via sistema multilateral, tentando se apoiar ou ressaltando a importância do sistema multilateral, que está muito debilitado e escanteado, infelizmente, dado esse estilo de política do governo Trump, especialmente do presidente Trump, de resolver tudo assim no pessoal, no bilateral, né? Mas acho que é uma saída para o governo brasileiro tentar se equilibrar e não perder o que conquistou até então, ainda que a gente tenha visto ali ações recentes que, enfim, deixam um pouco sensibilizada a relação, como foi o caso dos vistos, né? Do Brasil estar nessa lista de países aí cujos vistos agora estão paralisados.
Basicamente, Marcília, o que você está colocando é que o governo Lula falou o mínimo para fugir do quem cala consente. Eu acredito que sim, porque o calar consente, não sei se a gente poderia pôr assim, mas se ele ficasse calado, ele seria criticado, acho que por apoiadores e opositores também, porque as críticas elas ocorrem dos dois lados de maneiras diferentes, e isso é muito curioso. Vocês devem receber críticas dos dois lados de maneiras diferentes sobre uma mesma fala, uma mesma ação. Hoje a gente está assim, está tudo super polarizado. Então acredito que o governo brasileiro fez o mínimo ali possível para não ser ainda mais criticado, mas tentando equilibrar as críticas, né? É sempre um equilíbrio, né? A gente fala de jogos de dois níveis no âmbito doméstico e no âmbito geopolítico, ou se a gente for pensar agora o que está sendo muito caro, muito precioso para o Brasil. Não quer dizer que o Brasil está apoiando os Estados Unidos, mas o Brasil está pisando em ovos nessa relação bilateral com os Estados Unidos, assim como todos os países, né? Então é um momento muito delicado para o Brasil. Lembrando, como vocês já apontaram, que esse é um ano de eleição presidencial, e, enfim, tem aí riscos e todo um jogo, todo um contexto doméstico muito importante que o presidente Lula vai ter de começar a lidar, ou já está começando a lidar a partir de agora. Ela consente na mesma linha dos ditados do lado do Trump, é um pouco falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? A gente vai fechar essa parte da pesquisa agora mesmo, professora, só que no intervalo, fiquem por aí que a gente segue no YouTube. A gente tem mais destaques aqui na pauta internacional para trabalhar com você, professora, mas só entrando nesse tom da expectativa para a eleição esse ano, aproveitando ainda a análise e o trabalho que vocês estão fazendo da opinião pública brasileira, vimos também dados sobre como a parte da política externa, Carla explicava para a gente também direto de Brasília, entra menos na decisão de voto das pessoas, mas queria uma análise sua do que a gente pode esperar da situação do contexto atual da geopolítica na América Latina, pode entrar diretamente na eleição, pelo que vocês têm visto de comportamento do brasileiro. Olha, eu concordo que política externa talvez não esteja no topo das prioridades do eleitor, mas a gente tem visto as relações que o Brasil mantém, e aí não só o Brasil, novamente países aqui da América Latina, que é mais o meu foco assim, de análise, né, não é o mundo inteiro, eu sempre olho mais a América Latina. A gente tem visto a política externa desses países pesando também na conta desse eleitor, não está, ou seja, não está no topo das prioridades, como talvez assuntos que peguem mais ali no dia a dia, como violência, reajuste de salário, inflação e por aí vai. Mas sim, tem entrado, tem sido uma preocupação. Se a gente for comparar, talvez há 40 anos, era uma preocupação muito maior. Então, tudo para dizer que eu acho que isso tem crescido. A política externa, enquanto preocupação do eleitor, tem sido algo que tem sido crescente. Por quê? Porque vai impactar diretamente a vida desse eleitor? Claro, depende do que ele fizer, se for um empresário, com quem vamos ter relações, etc. Ou, enfim, por aí vai. Mas eu acho que principalmente porque hoje a política externa ela define também o que é esse governo em termos políticos e ideológicos, ainda que eu sempre gosto de ressaltar isso, o pragmatismo ele prevalece na maioria das vezes, né? Então, acho que mais cedo o Leonardo estava falando sobre por que então, né? Se os Estados Unidos ele mantém essa posição mais dura, por exemplo, em relação ao Irã, mas não em relação à Arábia Saudita, porque o pragmatismo acaba prevalecendo, né? Acho que os Estados Unidos não estão necessariamente preocupados ali com o estado da democracia nos países, né? Também acho que a questão do narcotráfico, que era a motivação inicial ali dada oficialmente pelo governo americano para as ações ali no Mar do Caribe e essa posterior ação na Venezuela, também não vejo como a grande motivação. Não acho que é uma preocupação central dos Estados Unidos. Eu acho que tem interesses, né? Pragmatismo e interesses econômicos. Então, tudo para dizer que eu acho que cada vez mais o brasileiro e o latino-americano está, sim, preocupado com política externa, porque isso acaba falando um pouco sobre o posicionamento ideológico daquele incumbente, daquele candidato.
Importante você trazer esse ponto e vendo em muitas análises justamente a preocupação desse discurso do narcoterrorismo, de certa forma, quando o Trump coloca pegando um pouco mais entre a população da América Latina como um todo, que você traz aqui, que é sua área de pesquisa, e que também tem outras eleições para além do Brasil na América Latina esse ano, né, professora? A gente está de volta agora do nosso intervalo com toda a nossa audiência reunida e falando de Donald Trump e Venezuela, nós temos na agenda hoje do presidente dos Estados Unidos um encontro com a líder da oposição venezuelana, a Maria Corina Machado. Tem previsto para hoje um almoço, para daqui a pouco, de certa forma, claro, no horário dos Estados Unidos, um almoço entre Trump e Corina. Trump que já descartou apoiar Maria Corina para assumir o posto no governo venezuelano, dizendo que ela é uma mulher muito simpática, mas não tem apoio nem respeito no país, mas mesmo dando essa descredibilizada com uma certa frequência dela, toda aquela questão também em torno do desejo dele pelo Nobel da Paz, ela tem uma lealdade ali a ele que não se curva, né, professor? O que a gente pode esperar desse encontro para hoje deles? Olha, eu acho que assim era esperado já que a Maria Corina Maria Corina Machado não ficasse calada. Então ela logo após a ação a gente vê ela exigindo ou pedindo ali que o Edmundo Gonçalves, que foi quem disputou a eleição de 24 com Maduro, assumisse. Isso foi descartado, mas eu acho que a Maria Corina, né? Eu tenho reservas em relação a ela. Acho que ela é uma pessoa, uma política da ala muito radical da oposição, e que assim esse radicalismo dos dois lados não foi muito produtivo para a Venezuela. Não vejo como acaba sendo em outros lugares também da região, principalmente. Mas eu acredito que ela não vai ficar calada, ela vai querer, ela é resiliente, tudo para dizer que ela é resiliente também, e ela vai fazer exigências aí em relação ao qual papel que ela pode ter nessa transição, nesse governo interino, enfim, ela não quer ficar de fora. Eu acho que para ela o pior cenário está se concretizando, que seria então o chavismo no poder institucionalmente, e os Estados Unidos administrando, né, o país, e a oposição representada por ela escanteada e com a perspectiva de ter novas eleições, né? Sempre importante lembrar que ela é uma opositora, e que assim foi ganhando mais apoio nos últimos anos, porque infelizmente, os outros opositores foram sendo impedidos de concorrer por diversas questões burocráticas, porque foram impedidos pelo regime de Maduro ali. Mas eu acho que vai ser, assim, ela não está muito em posição de exigir, mas ela vai tentar exigir algum papel nesse governo de transição, podemos dizer, nesse período aí meio nebuloso, porque nem sei se a gente consegue chamar de governo de transição, já que não está claro muito bem qual o papel de cada um por quanto tempo, etc. Acho que essas regras ali, essas condições poderiam ter sido dadas desde o início, seria bom para todo mundo, para os venezuelanos e para a comunidade internacional também. Queria até jogar um pouco para a Marcília essa questão da relação do Trump com a Delcy Rodrigues, né? Ele tinha postado no Truth Social mais cedo, né, que a Delcy, que tinha tido uma conversa com ela, que a conversa foi ótima, né? Incredible person. Hã? Uma pessoa incrível. Exatamente, né? E que estava conversando e eles estão que acha que está vendo um avanço incrível. E aí quando ele vai enumerar os tópicos em que conversou com a Delcy Rodrigues, ele não começa falando de democracia, ele não começa falando do combate à criminalidade, ele começa falando de petróleo. O segundo ponto que ele enumera são minerais. O terceiro ponto que ele enumera é comércio. E aí ele solta, and of course, national security, sabe? É claro, segurança nacional. Que aí envolve todo aquele papelório lá, mas não fala de democracia, ele não fala sobre eleições, né? Ele fala assim, a parceria entre Estados Unidos e a Venezuela vai ser espetacular para todo mundo, Venezuela vai se tornar novamente grande e próspera, de novo, talvez até mais do que antes. Né? E não fala de eleição, não fala nada e taca nessa linha de prioridades, né? Fazendo uma análise psicanalítica do que ele postou, né?
Por conta disso, e aí fazendo até a conexão do que você acaba de falar, Marcília, nesse sentido, realmente, se eu fosse oposição da Venezuela, eu estava preocupado. Porque esse processo de estabilização que os Estados Unidos está falando vai desaguar lá na frente numa eleição. E ao que tudo indica, com esse apoio dos Estados Unidos feliz da vida com o que está acontecendo, já o chavismo ele já desponta, esse neo-chavismo, né, o chavismo sob Trump, desponta como um candidato favorito nas eleições, se não for impedido de concorrer, né? Eu acho que o interessante do Trump é a falta de sutileza né, não tem muitos rodeios, então, de fato, não mencionou democracia, eleição, bem-estar dos venezuelanos, nada disso, foi direto ao assunto, ao que interessa, então, petróleo, minerais, comércio e, por fim, segurança nacional, como você mesmo mencionou, Leonardo, mas eu acho que eu acho que o preocupante para essa oposição da Maria Corina é justamente o fato dela agora não, ela, quando as eleições forem convocadas, digamos que a gente já está vendo um certo nível de liberalização ali na Venezuela, né? Alguns presos políticos estão sendo soltos, acho que isso é um sinal interessante, porque mostra que a gente está vendo uma mudança não apenas geopolítica ali, então o petróleo venezuelano deixa de ir para a China e para a Rússia e passa aí para os Estados Unidos, mas também uma mudança doméstica do próprio regime chavista, né? Se a gente for pensar que já não é mais o que era com Maduro, que também não é o que era com Chávez, né? Então a gente está vendo sinais aí da interferência externa, né, dos Estados Unidos na Venezuela, ainda que Deus se negue qualquer interferência externa e fale muito em soberania do país, etc. A gente, na verdade, não sabe o que foi negociado antes de tudo isso acontecer, né? Mas, enfim, não, cada vez menos parece que todos foram pegos ali de surpresa. Acho que seria um cenário muito irreal, muito idealizado, né? É, mas eu acho que tudo é para dizer que fica claro ali que essa não é uma preocupação dos Estados Unidos, né? Assim, desse governo, ao menos, democracia, eleições, etc. A gente nem sabe quando isso vai acontecer. Se fosse uma preocupação tão forte, eu acho que isso já teria sido sinalizado, ou pelo menos um cronograma inicial. Também não tem muito, né? Os analistas que tentaram estabelecer, a gente tentou olhar ali Constituição, o que que a Constituição diz, por quanto tempo pode ficar, quando vão ser convocadas essas eleições. Eu acho que no momento, vamos supor assim, um cenário positivo. Depois de alguns meses são convocadas novas eleições, e aí não vai ser só a turma, né, vamos dizer ali, a ala da Maria Corina, a gente vai ter outros opositores muito competitivos, opositores do chavismo participando. É sempre importante lembrar do Henrique Capriles, que continua na Venezuela, que hoje em dia ele é um opositor mais moderado, no passado não foi, né? Na época ali do golpe contra o Chávez em 2002 ele era bem radical, ele foi se moderando porque também há um entendimento hoje, o chavismo, enfim, foi uma grande transformação na Venezuela para o bem e para o mal, mas deixou um legado importante, né? Não dá para ignorar o que o chavismo fez e o Capriles, ou seja lá, quem quiser vencer a eleição, Maria Corina Capriles, vai ter também de levar em conta esses, vamos dizer, ganhos, ainda que tenham ficado no passado, em termos de diminuição da desigualdade, criação de programas sociais, etc. Vai ter que levar em conta isso. Tudo, então, resumindo, eu diria que a Maria Corina, sim, deve estar um pouco assustada, porque se vier uma eleição, ela não será a única protagonista pelo lado ali da oposição. A gente vai ver outros atores muito importantes, e aí as chances dela vencer vão diminuir, obviamente. Isso se a gente não tiver, então, essa insistência, né, uma preferência dos Estados Unidos por esse chavismo, neo-chavismo, como você mesmo mencionou, que está sendo muito, assim, conveniente para os Estados Unidos nesse momento, para os interesses aí que o presidente americano deixou bastante claros ali no seu post aí no Truth Social.
A gente vai acompanhando o crescimento dessas lideranças, entendendo quanto vão tendo espaço ou não nessa configuração nova, né, professora? Eu queria aproveitar o tempinho final da nossa conversa para falar também sobre o Irã. A gente sabe que hoje o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir para discutir a situação tensa que está acontecendo no país, fazendo aqui um apanhado geral de algumas notícias que temos em destaques sobre isso. Hoje, a gente teve o Irã reabrindo espaço aéreo depois de um fechamento de quase 5 horas em meio às ameaças dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mobilizando um porta-avião e outras embarcações que estavam ancorados no Mar do Sul da China para o Oriente Médio. E a Justiça do Irã também rebatendo alegações em torno do manifestante que seria executado. Estamos falando sobre a situação da violência contra a população por lá. O próprio Trump usando esse discurso nas ameaças. Mais uma vez aqui também a gente sabendo que tem questões de interesses para além da segurança da população em si por trás do incitamento desses protestos. Professora, queria te ouvir, entrando, é claro, também por essa questão da ONU, o que a gente pode esperar da discussão hoje. Já falamos amplamente em quase tudo que o Trump tem trazido para a gente de notícia das dificuldades de a ONU intervir de alguma forma, ter alguma ação mais prática na forma, mas a que ponto a gente chega nessa quinta-feira da situação do Irã? Qual que é a perspectiva para os próximos dias? Veja, eu vou tentar relacionar um pouco os últimos dias com o que está acontecendo no Irã. Eu acho que essa ação na Venezuela deu mais poder simbólico, digamos, para os Estados Unidos, ou pelo menos a ausência de condenação em termos de desafio, de força, talvez tenha sido o sinal que os Estados Unidos precisavam, então, para avançar em outras frentes, outros fronts, né? A gente está falando aqui de questões de segurança, de conflito, de fechamento de espaço aéreo, agora reabriram, etc. É, eu acho, infelizmente, né, os Estados Unidos abriram mão ali do acordo que havia sido construído lá atrás com o Irã, o acordo nuclear, que ele estipulava algumas fases ali para garantir, então, que o Irã não desse continuidade ao programa nuclear, né, ter uma tecnologia nuclear importante, diversas usinas, etc. Os Estados Unidos abriram mão disso, e agora fica tudo muito incerto novamente. Eu acho que o estilo do governo americano, acho que ficou bastante claro, é o de pressionar, né? A gente sempre, quando pensa em relação com os Estados Unidos, principalmente da América Latina, com os Estados Unidos, tem sempre a ideia do carrot and stick, a cenoura e o porrete, né? Então, é assim, uma paulada para um afago ou alguma sinalização de que a gente está te dando algo em troca. Com o Trump, a gente só tem o porrete. Eu acho que essa é a política externa dele não é nova completamente. A novidade é que só vem a pressão, a parte ruim, a coerção, o stick mesmo, né? Pelo que eu entendo, a reunião do Conselho de Segurança ela foi convocada pelos Estados Unidos. Eu entendo que vai acontecer hoje, e eu entendo que os Estados Unidos vão tentar ali persuadir, né, os seus pares ali no Conselho de Segurança para tentar justificar alguma ação. Não saberia dizer qual estaria é, sobre a mesa dos Estados Unidos, mas para justificar ali uma possível ação caso haja alguma sinalização que eles considerem mais arriscada. Você tem pergunta, Saca? Senão eu vou fazer uma Pode fazer, rapidinha pode para fazer. fechar. Não só nesse contexto, professora, quando a gente está falando de persuasão, até de uma tentativa de um poder mais soft de Trump no Irã, lembro da porta-voz do Trump falando recentemente que o que está sendo discutido publicamente, levado de declaração pública do governo do Irã, é diferente do que está sendo dito ali dentro de possíveis negociações com o país. Quando a gente vê Trump dizendo que a matança parou no país, ou no caso também do manifestante que agora, depois da ameaça dos Estados Unidos, vimos também o governo dizendo que ele não foi sentenciado à execução, que ele não vai ser executado. Na sua opinião, a gente está tendo sim algum tipo de persuasão, negociação por trás do que a gente está tendo do discurso público e das ameaças que estão chocando tanto o mundo? Eu acho que com certeza sim, e eu acho que sempre foi assim. Eu acho que a diferença é que hoje a distância entre o que é dito publicamente e o que é negociado é maior, né? Então a gente não tem a menor ideia. Aí vou voltar um pouco para o caso da Venezuela.
eu não consigo imaginar como foi essa negociação pré-ação dos Estados Unidos lá, mas com certeza houve algo, né? Então, acho que o que é dito publicamente é uma coisa, o que está sendo negociado é outra. A questão é que com Trump, em algum momento, essas fronteiras elas quase se desmancham, porque o Trump é muito transparente, né? É, e por isso, muitos analistas, e eu vou me incluir nisso, não acreditavam 100% numa ação dos Estados Unidos na Venezuela. É, havia uma margem, uma chance, mas parecia tudo tão óbvio que parecia mentira. Mas ele mesmo disse numa das primeiras entrevistas, ou na primeira entrevista coletiva, que nós já estávamos ali em algum momento isso acontecer. Então, é como se essas fronteiras elas se erosionassem em algum momento, mas eu acho que sim, o que está sendo negociado a gente não está sabendo nesse momento, né? Os próximos capítulos, professora, queria agradecer demais, a entrevista foi muito esclarecedora por aqui, viu? Um bom trabalho e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Obrigado.